Comigo está aqui o professor António Brandão Leal da Tecmic, que é uma spin-off do Técnico, e vem-nos falar da Tecmic e o autocarro de Ipanema, gerindo fronteiras do Brasil. A apresentação será sobre a implementação do projeto Extreme Passenger, uma ferramenta poderosa e inovadora. Passo agora a palavra ao professor. Obrigado. Ora bem, tem o microfone, está bom? Ok. Eu confesso que o título foi um bocado, é o que hoje em dia chamam aí link bait nas páginas do web, porque há uma quantidade de coisas antes de chegarmos a Ipanema, e se me permitem, eu fazia só um outline daquilo que temos aqui. Portanto, primeiro queria começar por uma apresentação geral da Tecmic, como é que a empresa nasceu e se desenvolveu, com quem é que trabalha. Depois, um overview das várias coisas que a Tecmic faz, dos vários sistemas que tem, um em particular, que é o X-Tram Passenger. E depois dar só uma vista de olhos ao que se passa com o desenvolvimento de hardware e de software na empresa. Portanto, a Tecmic começou a atividade em 1988, como em muitos outros casos, começou, como ainda há bocado o orador anterior disse, tinha começado com uma ideia da Tecmic, era fazer circuitos de microeletrónica, portanto daí a tecnologia de microeletrónica, e depois foi-se adaptando às oportunidades de negócio que encontrou, e neste momento, portanto, está... Quer dizer, foi um negócio que encontrou ao fim de alguns anos, foi este controle de recursos. No fim de contas, o que a Tecmic, os produtos que a Tecmic tem, assentam numa perspectiva de onde é que estão os meus recursos, quando é que vão chegar, ou quando é que eu consigo fazer as coisas. Aquele tal inferno da logística que o professor Teixeira de Sousa falou na coisa anterior, é em parte o negócio da Tecmic. Como também faz hardware, etc., também sofre desse inferno da logística, porque há peças de hardware que estão nos clientes, não estão noutros, há versões de software, etc. Portanto, a logística toda, o controle de existências de coisas, faz parte do dia-a-dia. Portanto, a história é esta, 88 o início, 93, portanto, uma evolução para a sociedade anónima, está a trabalhar já no Tagus Park há uma série de anos, neste momento ocupa um piso de um edifício ao pé dos Correios, várias distinções, PMEs inovadoras, etc. Abriu um polo tecnológico na Arruda e, portanto, há 4 anos a Tecmic Brasil começou, portanto, a sua atividade para suportar o desenvolvimento junto dos clientes no Brasil. Neste momento, que são sobretudo em 2 sítios, portanto, num dos estados do Sul, ao pé de Minas Gerais, e no Rio de Janeiro. A coisa do Rio de Janeiro é mais importante. Distribuidores e parceiros para diversas peças de hardware e sistemas que a Tecmic disponibiliza. Isto é aquelas coisas de negócio, portanto, é preciso, por exemplo, por causa de diversas questões legais e de negócio, é preciso presença comercial noutros países. Há coisas, portanto, houve uma espécie de inversão, a Tecmic fazia parte do grupo Hi-Tech, hoje em dia há uma holding em que outras diversas peças do grupo Hi-Tech se juntaram à Tecmic. Há uma série de coisas que a Tecmic, de produtos que a Tecmic faz e que instala junto dos clientes. Portanto, o X-Tram base é uma questão de logística, para transporte, logística, distribuição. Já vamos ver alguns exemplos. Há uma versão mais leve, portanto, com menos infraestrutura própria para o cliente, portanto, para clientes que não querem ter muita infraestrutura própria, há uma versão mais leve. Há a parte orientada ao transporte de passageiros,
portanto, que é o X-Tram Passenger. Há alguns produtos, portanto, direcionados a questões de, por exemplo, controle de operações de forças de segurança, pensa em bombeiros, em casos de incêndios, etc. Portanto, são coisas para ajudar ao controle no posto de comando. Coisas relacionadas com recolhas de resíduos, monitorizações de equipamentos, gestões de acesso, os simples cartões de gestão de acesso, portanto, para saber se as pessoas entraram, saíram do edifício. E, finalmente, uma coisa que também já tem bastantes anos e que foi desenvolvida até dentro deste grupo aqui do Técnico, do Inove, Inesc, Tecnic, mas, portanto, é a gestão de frotas, que é o MONICAP, é a monitorização de pescas, que está em vias de entrar dentro dos produtos da Tecnic. Portanto, casos de clientes que usam produtos, tem uma empresa de transportes, que é a Luís Simões, portanto, que usa o tal X-Tram para 900 viaturas, com integração para aqueles sistemas de Enterprise Resource Planning, que, com resultados bons para eles em termos de redução de custos. Nomeadamente há coisas que os sistemas permitem que reduzem custos, permitem uma redução de custos de combustível, até evidenciam aos utilizadores quais são as melhores maneiras de fazer as coisas. Por exemplo, se calhar, não sei se sabem que há uma coisa que é a marcha de inércia nos veículos, em que o veículo vai com o motor a rodar, mas não está a consumir combustível. E isso é uma pessoa, quanto mais tempo desse conseguir obter num veículo, obviamente, mais está a poupar custos. Na Carris, por exemplo, o sistema que está correntemente instalado não é puramente da Tecnic, portanto, foi feito inicialmente por um consórcio, mas, portanto, o sistema X-Tram, portanto, o X-Tram Passenger está lá implementado. Tem outros módulos, portanto, a Carris tem cerca de 800, 900 veículos em circulação. Há, por exemplo, informações aos passageiros em 350 painéis das paragens, portanto, que isso são comunicações de dados, etc., suportados pela Tecnic. Portanto, há aqui módulos também de eficiência energética, etc., que estão parcialmente a ser utilizados. Perdão. Finalmente, portanto, tem aqui o caso de uma empresa de transportes internacionais que também tem um sistema X-Tram implementado e em utilização. Coisas nos CTTs, na E-Seguro, nos ACP e outras empresas, portanto, há empresas de distribuição de coisas médicas, etc. Há uma quantidade de clientes que estão envolvidos tanto em sistemas que a Tecnic disponibiliza e suporta e mantém. O sistema em particular... Perdão, desculpem. Portanto, uma das coisas que a Tecnic faz é soluções completas. Portanto, tem o hardware que os clientes precisam de instalar nos veículos, nos acessos, etc. E tem o software de gestão, portanto, os servidores. A maior parte destas coisas são alojadas em recursos dos clientes. Portanto, a ideia é que o cliente, a maior parte dos sistemas, funcionam em hardware que os clientes têm ou alugam ou têm colocado num data center deles ou de outros. Portanto, Lisboa, Arruda, Lisboa não, Oeiras, Arruda, São Paulo. Somos cerca, portanto, aqui em Portugal somos cerca de 40 pessoas. Isto está repartido mais ou menos, portanto, engenharia, desenvolvimento, etc. é quase metade, mais um terço para a parte comercial e um quarto para operações. Portanto, são pessoas que têm que dar, quer
o apoio de manutenção da hardware no exterior, quer a parte de execução de compras e de aprovisionamento e essas coisas. Portanto, o que a Technic, isto é uma área com bastante competitividade, e as soluções da Technic não são necessariamente as mais baratas, mas conseguem, portanto, os nossos comerciais conseguem vendê-las pelas capacidades que oferecem. Portanto, uma pessoa não se pode deixar ficar só pelo custo mínimo. Muitas vezes os clientes têm problemas que precisam de ver resolvidos e estão dispostos a pagar mais qualquer coisa para terem uma solução melhor. Também temos ligações bastante boas nos círculos académicos e de investigação. Portanto, estamos muito abertos para a participação de alunos em trabalhos finais de curso, teses de mestrado, coisas semelhantes. Costuma haver sempre duas ou três pessoas, algumas a trabalhar internamente à Technic, outras que estão de visita, mas, portanto, apoiam-se em nós para desenvolverem trabalhos de mestrado, etc. Portanto, isso é uma tradição da casa. Participamos também sistematicamente nestes género de projetos transeuropeus, em consórcios que se propõem fazer diversas coisas. Por exemplo, este projeto Siegel foi o embrião de um produto que depois a Technic desenvolveu, que é aquele X-Tran for Forces, para as tais forças de emergência, etc. Portanto, também prestamos uma certa atenção à formação das pessoas. Todos os anos há propostas de formação para toda a gente que trabalha na empresa, portanto, para manter a atualização e possibilitar a aquisição de tecnologias e competências. Uma série de parceiros em que a Technic se tem apoiado ao longo dos anos, portanto, desde as empresas, como por exemplo a Vodafone para as comunicações. Portanto, muitas daquilo que a Technic faz está dependente de comunicações móveis. A Vodafone é parceira para isso. Empresas e institutos como o Inove. A Technic não faz tudo aquilo, eu daqui a pouco vou-vos mostrar coisas da hardware, que não são, portanto, embora a concepção e o controle do projeto, etc., seja da Technic, há coisas que são subcontratadas. Portanto, por exemplo, um desenho de um PCB não é necessariamente feito inteiramente na Technic. Portanto, podem ser feitas partes ou podem ser coisas que são subcontratadas a outras empresas ou institutos. E, portanto, instituições universitárias também com destaque para o técnico, obviamente. Aqui qualquer coisa. Já sei. Pronto. Este slide está aqui com estes efeitos. Portanto, também estas partes de cima são mais ou menos óbvias. Do ponto de vista de tecnologia, trabalhamos com uma gama relativamente larga, portanto, desde os sistemas Linux para algumas coisas, stacks Microsoft para uma parte muito significativa dos sistemas que implementamos. Há algumas coisas em Java, há coisas a circular em Android, por clientes para iOS, não tenho a certeza, mapas, etc., mas ali também está coisas em mudança. Acerca do X-Tran, para dar um exemplo, portanto, de um sistema completo que nós temos, portanto, é este X-Tran Passenger, que essencialmente assenta em quê? Em ter hardware embarcado, portanto, há uma caixa embarcada num veículo com capacidades de recolha de dados e de comunicação. Portanto, isto varia com as configurações não são estritamente fixas, podem variar conforme a aplicação e as necessidades do cliente,
mas, portanto, normalmente há GPS, pode haver módulos de rádio para comunicação, ou pode ser usada a rede móvel, portanto, pode haver módems de GSM, pode haver caixas, portanto, se sabem o que é o CAN bus, portanto, os veículos hoje em dia têm um bus onde passam dados de monitorização de tudo, desde as acelerações, as travagens, os consumos de combustível, etc. Portanto, esses dados podem ser monitorizados, é uma questão de haver aqui na caixa o driver e as ligações, etc., para esses módulos. Pode haver consolas mais ou menos robustas para estarem montadas no tablier do veículo. Portanto, isto tudo são sistemas, portanto, são dados que são enviados depois por comunicação para um servidor de comunicações da Techmic, portanto, o servidor de comunicações da Techmic que gere os dados que são enviados e os fornece aos servidores aplicacionais. E daí, portanto, eles seguem para consolas de apoio à operação. Pois é possível fazer coisas como, por exemplo, fazer a partir dos dados que são recolhidos, fazer coisas como fazer estimativas dos tempos de chegada dos autocarros. Eu tenho um disclaimer a fazer aqui: o que está neste momento instalado em Lisboa não é o da Techmic, mas a Techmic tem um, portanto, e que é só para não dizerem que os resultados, ainda não temos culpa dos resultados das páginas de Lisboa, portanto, a informação, as estimativas das chegadas dos autocarros em Lisboa ainda não são nossas. Mas temos isso implementado e a funcionar em alguns casos do Brasil. Mas, por exemplo, as informações das chegadas dos autocarros, portanto, para os painéis que estão nas paragens, ou por SMS, ou por internet, etc. As comunicações, por acaso, a maior parte das coisas que temos implementadas são com comunicações GSM, mas em Lisboa a Carris usa a rede Tetra, que é um sistema de rádio, é um sistema interessante que tem estado a ser mais usado e aplicado há uns 15, 20 anos para cá, em paralelo com o GSM. É um sistema de comunicações que está mais orientado para forças de segurança e para frotas de transporte, etc. É uma coisa internacional, não é? Portanto, em Portugal é usado pelo Ciresp, portanto, que é as coisas de emergência, etc., mas também há umas bandas reservadas para os transportes e a Techmic e a Carris usa isso. Tem vantagens do ponto de vista de rapidez de estabelecimento de comunicações e permitir comunicações de um para muitos, que para estes casos são interessantes. Para o telemóvel vulgar de Lineu, como é óbvio, não é? Há uma implementação também nos horários do Funchal, portanto é a empresa da Madeira que faz os autocarros, portanto faz a gestão dos autocarros. Eu creio que são duas empresas diferentes. Isto está, o X-Tram Passenger, portanto tem uma base que permite, portanto tem a tal questão de consolas e comunicações, etc. Portanto, a caixa instalada na frota, o tal servidor de comunicações, portanto, e o servidor de aplicação Passenger, portanto, questões de apoio à exploração, bases de dados, etc. Portanto, isto é a plataforma base. Depois, em cima disto, pode haver, portanto, os tais serviços de informação, nomeadamente os tais previsões dos tempos de chegada dos autocarros. Pode haver o sistema, tal coisa baseada no CAN bus, que recolhe dados das acelerações, travagens, marchas de inércia, etc. E também há uma solução de contagem de passageiros que é baseada, é um hardware que não é exclusivamente nosso, mas, portanto, está
está disponível aí internacionalmente, portanto usa meios ópticos para tentar contar os passageiros que entram e saem nas portas dos autocarros. Há um outro sistema, portanto, o infotainer, que basicamente a ideia é ter um painel que vá dando informações, eventualmente publicidade relevante para dentro do veículo, não é, de transporte, informações e publicidade relevantes para os locais onde se está a passar. Portanto, os tais serviços de informação, tanto porque os módulos que estão nos veículos podem comunicar, por exemplo, no Brasil, no Rio de Janeiro, tem um requerimento legal, portanto tem uma imposição legal de comunicar em posição de 30 em 30 segundos. Isso aqui em Lisboa não acontece, em Portugal não se aplica, mas de qualquer maneira há comunicações bastante intensas e pelo menos a questão da chegada e da partida de cada paragem é registada e enviada. Portanto, há uma base de dados que mantém uma quantidade enorme de pacotes de comunicação que são enviados nessas circunstâncias. A unidade, já agora, a unidade embarcada tem autonomia para guardar tanto mensagens e dados e só os enviar quando, se houver alguma quebra de comunicação, portanto, os dados vão sendo registados até haver a oportunidade de retomar a comunicação. Portanto, a quebra de comunicação não impede perda de dados. Eventualmente, o centro de controle é que não tem uma posição atualizada da viatura porque não houve comunicação. Mas quando a comunicação é restabelecida, vêm os dados por ali fora. Portanto, isto é uma série de funcionalidades que o sistema permite. Esta parte do EcoDriver por exemplo, a Carris usa isto em ações de formação para permitir aos motoristas verem o que é que estão a fazer bem e mal, portanto, os perfis de acelerações, de travagens, que conseguem fazer, portanto, do ponto de vista quer de economia, de consumo, quer de conforto dos passageiros, etc. O sistema, isto é um diagrama mais completo do sistema, portanto, tem-se os veículos com o hardware embarcado, comunicações, portanto, que são geridas pelo tal servidor de comunicações passadas às aplicações e às consolas do operador, portanto, depois serviços de apoio à exploração, etc. Portanto, e eventualmente comunicações, por exemplo, o sistema que está montado na Carris permite comunicações de voz, a consola que está instalada no tablier permite comunicações de voz com os motoristas, portanto, através do microfone e um altifalante que estão lá ligados. O salto para o Brasil, portanto, implicou montar uma infraestrutura. Portanto, os clientes têm que ter uma infraestrutura de hardware para suportar estas coisas, tal como a Carris tem em Lisboa, etc. O mais importante, que é o do Rio de Janeiro, está alojado, portanto, num data center. Os dimensionamentos, portanto, e a gestão são feitas, dimensionamentos e a despistagem de problemas são feitos pela Tecmic através de ligações VPN, portanto, além daquilo que as pessoas do suporte da Tecmic Brasil podem fazer para esclarecer dúvidas e dar apoio aos clientes, há certos pormenores técnicos das aplicações que têm que ser resolvidos em Lisboa. Mas a maior parte, portanto, do sistema está alojado num data center, portanto, que faz uma gestão profissional de hardware, portanto, são servidores virtuais, portanto, máquinas de VMware, portanto, instaladas num servidor real, portanto, uns blades com Xeons e 24 GB de RAM, e depois, a partir daí, portanto, particionam-se máquinas virtuais, portanto, uma para servidor de base de dados, 6 para servidores aplicacionais, estimativas de tempo, etc.
Agora, o que é que a Tecmic faz para fazer hardware? Bem, primeiro tem que saber o que é que se pretende, não é? Portanto, definir o produto que nos interessa pôr e depois desenvolver esquemáticos. Por exemplo, o exemplo que eu tenho aqui assim é para o X-Tran 2012, portanto, que é para ser uma versão mais leve e mais pequena do hardware que nós temos aí distribuído já com alguns anos. Portanto, neste momento temos um desenho de esquemático com mais de 600 componentes, 100 e tal diferentes, não é? Quer dizer, há muitas resistências e condensadores que acabam por ser iguais, mas são mais de 600 componentes, 8 páginas de esquemáticos, com mais, até tem um processador ARM e mais um outro processador auxiliar. O PCB, portanto, que está desenvolvido para suportar isto. Tenho aqui só umas visualizações, só para terem uma ideia. São 10 camadas, estas são 3 camadas, cada cor é uma camada, são 3 das camadas interiores de sinal. Há aqui, portanto, a placa tem ali um furo desenhado, não é? Mas há uma densidade razoavelmente grande. Portanto, isto são pistas de 4 milos, portanto 4 milésimos de polegada, são cerca de 100 microns. O PCB, portanto, isto vê-se mal, isto é a parte de cima, é a camada de cima, esta é a camada de baixo, e isto aqui assim que se vê pessimamente, portanto, azul e vermelho, e onde as coisas se sobrepõem, que fica roxo, é quase, portanto, é o solder mask, quer dizer, é onde, portanto, é a máscara de solda, portanto, é onde não, portanto, é para não ter aquela, onde para a solda poder aderir, essencialmente são os pads onde se vai pôr os circuitos, portanto, isto é mais ou menos a silhueta dos componentes. Por acaso isto devia ter sido virado ao contrário, porque projetado vê-se muito mal. Portanto, a silhueta de onde é que os componentes vão ocupar lugar na placa está ali. Ou então é uma feature de segurança para não haver espionagem industrial. Não, é daquelas coisas que não vale mesmo a pena. Depois há problemas de desenho mecânico, quer dizer, é preciso uma caixa, é preciso fichas, é preciso fichas para as antenas, fichas de comunicação, estas coisas têm que todas bater certo. Há questões de desenho mecânico que precisam tanto de dimensões exatas, e já não estou, por exemplo, a falar da parte do teste, porque quer dizer, estas coisas depois de serem produzidas, quer dizer, isto vai para um fabricante de circuitos impressos para ser produzidas placas, depois vai para um sítio onde façam montagem para os componentes que nós entretanto compramos serem colocados e a soldagem feita, etc. E depois, quer dizer, uma pessoa não pode só cruzar os dedos e esperar que funcione, não é? Tem que testar. Portanto, aquelas placas têm 50 pontos de teste para uma cama de agulhas, mais os pontos de comunicação, etc. Portanto, as placas são colocadas num testador e a parte do teste também tem que ser desenhada, não é? Também tem que haver projeto disso. Portanto, há aqui engenharia que chegue para deixar qualquer um satisfeito, mais problemas de logística, de aprovisionamento de materiais e de lidar com fornecedores disto e daquilo, etc. Portanto, a tal parte do pesadelo de logística está aqui todo, mas pá, é conforme cada um faz o negócio, portanto tem que fazer o trabalho que faz, portanto para gerar o negócio varia conforme os casos. No caso da CoreWorks, portanto eles conseguem viver só com ficheiros. No caso da Tecmic, a Tecmic vive muito, portanto, da peça de hardware colocada na mão do cliente. Do lado do software, portanto, eu estou de acordo também que it's the software stupid, mas, portanto, temos o software, também temos para completar a solução, portanto, temos software embarcado, portanto, que é o que vai para as ROMs ou os flashes das caixas, e há os servidores e clientes desktop, portanto, que fazem o negócio do lado de cá das comunicações. Portanto, temos servidor, portanto, há coisas que são pura e simplesmente uma base de dados Microsoft SQL Server portanto, uma pessoa tem que ter um esquema de base de dados, etc., mas à parte disto é straight.
temos coisas como um servidor de comunicações que foi feito inteiramente pela Technic, portanto, e que trata de vários canais, de múltiplos canais de comunicação. Pode ser GSM, pode ser Tetra, pode ser mensagens por SMS, pode ser... temos várias variedades de comunicação com e sem fios, portanto é tudo centralizado num servidor que depois canaliza as mensagens para os sítios certos. Depois, software cliente, portanto, para as consolas dos operadores, que podem ser uma mistura, tanto podem ser coisas só para desktop, podem ser clientes web, conforme aquilo que seja apropriado às aplicações que se estão a desenvolver. Isto assenta, portanto, todo este software está em repositório central, com um controle de versões, como é óbvio, está quase a fazer 20 mil, portanto, este está em funcionamento há 3 ou 4 anos, portanto, está quase a fazer 20 mil commits no repositório. E tem um volume razoável, portanto, alguns dos módulos, isto tem módulos diversos que às vezes se cruzam, portanto, são precisos ir buscar 2 ou 3 módulos para fazer uma solução completa, e há alguns que têm mais de 1 milhão de linhas de código lá metidos, portanto, incluindo infraestrutura de teste e coisas do género, mas ok, sempre e ficheiros de configuração e não sei o quê, portanto, não é só... Reparem que não é só o código C ou C# ou coisa assim no género puro e duro, sem mais nada, não é? Portanto, há sempre, à volta de qualquer projeto, há sempre uma quantidade de infraestrutura, de configurações, de testes, etc., que também custam. A maior parte do desenvolvimento é .NET, C#, mas há outras variedades. Portanto, baseado num stack de Windows, mas também com misturas de coisas open source, portanto, como o Hibernate e ferramentas de GUIs, SharpMap, etc. Portanto, não é pura e simplesmente chegar à Microsoft ou outro vendedor qualquer, comprar o coisa toda, portanto, temos muita infraestrutura criada, portanto, uma parte da infraestrutura open source, há outras coisas que até foram criadas por nós, por exemplo, há aí um tradutor de aplicações que está aí nas open sources do Codeplex, que foi feito por uma pessoa da Technic. Em termos de métodos de trabalho, essencialmente metodologias agile, portanto de iteração mais ou menos rápida e portanto, revisão diária de objetivos, depois testes, integração e verificações de cobertura de código. Finalmente, portanto, só para acabar, a Technic está aberta, portanto, a ser um lugar onde as pessoas podem encontrar uma carreira, portanto, e se pensarem que quando acabarem o curso têm interesse naquilo que estamos aqui a falar, estamos sempre abertos a ouvir. E era tudo. Muito obrigado. Pergunto se alguém tiver dúvidas, queira colocar. Vejo ali uma dúvida. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho 2 dúvidas, uma dúvida mais técnica e outra dúvida relacionada com o mestrado de eletrotecnia. A dúvida técnica era em relação às frotas, aos dispositivos que vão nos autocarros, nos veículos, aliás. A comunicação é só feita por GPRS, por plano de dados, por exemplo? Pode, sim, portanto, é tal coisa, depende. Portanto, no caso da Carris, por exemplo, tem a tal solução com os rádios Tetra, que, portanto, em vez de usarem o GSM nos 800, 900 megas, portanto, usam comunicações nos 400 e que permite, portanto, além da comunicação de dados, permite as tais comunicações de fonia. Noutras soluções, portanto, é GSM, portanto, e as conversas, portanto, as comunicações de voz, portanto há as comunicações de dados GPRS e uma solução de voz, eventualmente, pode assentar sobre comunicações GSM. Portanto, é tal coisa, isto é flexível, depende das circunstâncias.
penso que a solução que nós temos implantada no Brasil não tem comunicações de voz, tem comunicações de dados GSM e não tem comunicações de voz. As da Carris, portanto, está assente em rádios Tetra e inclui canais de fonia também. Mas eu, quer dizer, penso que é possível, é uma questão de configuração dos serviços. Sim, e em relação ao mestrado, uma pessoa que possa ir trabalhar para a Tecmic estaria mais relacionada com que área do mestrado? Não sei se o professor conhece as 5 áreas do mestrado. Francamente, não, quero dizer, já perdi o rastro. Eu dei aulas aqui no técnico até 2002, mas entretanto já perdi o rastro das reestruturações que se fizeram e não sei como é que estão. Como é que estão as áreas? Assim, temos eletrónica, telecomunicações, eu penso que sejam essas duas em que estariam mais interessados. E computadores também, se calhar. Pois, portanto, é assim, nós precisamos de competência em todas as áreas, não é? Portanto, quem se queira meter com o servidor de comunicações tem que perceber alguma coisa de redes, o desenvolvimento, portanto, para coisas de cliente e de servidores, etc. Por exemplo, há partes aqui que são front-end, não é? Que até nós aqui há um mês ou dois, portanto, tivemos um designer a trabalhar connosco para fazer a parte de design gráfico e de experiência do utilizador, etc., de coisas front-end do web, não é? Depois há a parte do hardware, da eletrónica, portanto, nós temos pessoas que estão a trabalhar com o desenvolvimento dos circuitos das placas e que também estão a trabalhar com o software embarcado, portanto, a fazer o driver para o leitor do CAN bus e para o rádio, isto e aquilo. Portanto, é um espectro muito largo, quer dizer, vai desde a pessoa que tem que saber como é que é o transistor. Ok, outro dia estávamos com um problema, ok, temos aqui assim um driver para um LED, não sei o quê, portanto isto é um transistor NPN ou PNP ou Open Collector, não sei o quê, não sei o que mais. Epá, é preciso saber um bocadinho de eletrónica para acertar isso, não é? Por outro lado, portanto, também é preciso ser capaz de bater um bocado de código C para fazer o driver para comunicar com isto e aquilo. Portanto, só do lado do hardware e do software embarcado. Queria também aproveitar para fazer mais uma pergunta relativamente ao outsourcing. Referiu que fazia o outsourcing da produção dos PCBs e a montagem, mas fiquei sem perceber a questão do teste, se também é outsourcing e se existe outro... Como isso vai funcionar? Desculpe, quer cá? Não, era só saber se existe outro tipo ou se a Tecmic tem suporte para toda esta panóplia de soluções. Não, quer dizer, pronto, por um lado, se chegar lá a uma das pontas da Tecmic, vai ver armários cheios de componentes e coisas e maltas com ferros de soldar em cima da bancada e não sei o quê, por causa de coisas de manutenção, não é? Portanto, de suporte de hardware que temos, etc. Mas, do ponto de vista de fabricação, não temos volume que chegue para ter uma linha de montagem sempre a funcionar. Portanto, o que é que se passa? Portanto, há empresas onde uma pessoa chega e diz assim, chega a uma empresa e diz, eu preciso, tenho aqui os desenhos das... Bem, até começa na cadeia, começa com os esquemáticos. Eu posso chegar a alguns centros de design e dizer, preciso que me desenhem PCBs para estes esquemáticos. É claro que eu tenho que especificar bem o que é que quero, que tamanhos de circuito é que quero, etc., não é? Mas a parte de conseguir fazer o desenho do PCB pode não ser necessariamente, nós na Tecmic fazemos alguns PCBs mais simples, mas estes 10 camadas, etc., vai para centros de design que têm ferramentas mais caras para fazer, tipo ferramentas da Mentor, que as licenças custam às dezenas de milhares de dólares, coisas desse género. Da mesma coisa para a fabricação. Portanto, que nós também, portanto, ok, nós compramos os componentes, estão aqui os componentes, estão aqui as placas, por favor, faça-nos a assemblagem disto. E depois a parte do teste, portanto, na parte, o que é, tem que se fazer um rig de teste, onde, portanto, que desenhado por nós, não é? Onde se assentem as placas e aquilo corra um programa de teste escrito por nós, portanto, mas que
portanto, o rig de teste, etc., está nas instalações da produção, não é? Portanto, não está nas nossas instalações. Portanto, estas coisas são feitas colaborativamente. Porquê? Porque nós sozinhos não temos volume que chegue para estas coisas, mas portanto, esses centros têm porque trabalham para diversos clientes, não é? É preciso saber saber-se o que é que se está a fazer, quer dizer, nós não desenhamos o PCB, mas sabemos desenhar, portanto, e sabemos distinguir as pessoas que estão a fazer a coisa, o que é possível ou não ajustar para os resultados serem o que nós queremos. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta a fazer. Caso mais perguntas, proponho que agradecemos outra vez ao professor António Brandão Leal. Obrigado. Sendo agora ao fim da ciclo de palestras aqui da 12ª edição das jornadas, queria só deixar algumas mensagens de agradecimento. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos os oradores que aceitaram o desafio de vir aqui às jornadas, como é o caso do professor António Brandão Leal, permitiram-nos montar um cartaz bastante apelativo e, nesse sentido, também gostava